Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Passaram frio essa noite? Até que essa noite não fez muito frio. Tem feito mais frio aqui na casa do que isso, viu, gente? Esses dias tem geado muito. Até que hoje estava bom. Vamos tomar o texto de Mateus no capítulo 13. Nós ainda estamos aí. Estamos refletindo sobre os terrenos onde a semente cai. E nós vimos ontem alguns terrenos. Vimos o terreno da beirada do caminho, que é o coração duro, empedernido, e que é o pior deles, né? Porque acaba não tendo a possibilidade de experimentar a vida nova em Cristo Jesus, por causa de não acolher a palavra. Depois nós refletimos um pouco sobre o terreno cheio de pedras, que é a questão das raízes, a questão da tribulação. E hoje eu quero ver o terceiro terreno com vocês, que é o terreno dos espinhos. O texto fala isso, né? Outras caíram no meio dos espinhos que cresceram sufocando as sementes. E aí a explicação que Jesus Cristo dá a isso é o que foi semeado, sobre o que foi semeado no meio dos espinhos. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra e ele fica sem fruto. Aqui o Senhor está nos falando a respeito de uma vida que é chamada vida mundana. Tanto que ele fala que as preocupações do mundo, a vida mundana. A gente tem uma visão equivocada a respeito da vida mundana. A gente acha que a vida mundana é a vida dissoluta. Quer dizer, a vida de farra, festa, né, drogas, rock and roll e whisky, né? Não é bem só isso, não, né? Isso também é vida mundana, né? Mas vida mundana é a vida que se leva sem a perspectiva de Deus, a vida que se refere a essa vida mesmo. E se a gente observar isso, nós vamos ver que a grande maioria da população humana, ela leva uma vida mundana, sem a perspectiva de uma vida sobrenatural, sem a perspectiva de uma vida de eternidade, uma vida transcendente. Ela vive como vive um animal, para satisfazer as suas necessidades básicas de sobrevivência, inclusive de sobrevivência social, e só. Não existe uma perspectiva de eternidade, uma perspectiva transcendente. Por isso acaba se dedicando àquilo que é próprio da vida mundana: o trabalho, a alimentação, o conhecimento, o prestígio, o poder, as coisas que acabam aqui. Então a vida mundana é isso. O que o Senhor está nos falando? Está falando que tem pessoas que recebem a palavra, acolhem a vida nova com alegria, mas depois mergulham na vida e passam a viver a vida mundana, a vida comum, a vida sem perspectivas de eternidade, e acaba não produzindo frutos de eternidade. Vocês conhecem muitas pessoas assim, que começam e depois começam a viver uma vida mundana, comum. E até chega uma certa altura do conhecimento, começa a falar assim: naquele tempo, foi um período bom na minha vida, sim, marcou, mas só pensa na vida comum, né? Ter um emprego, ter isso, e no seu horizonte não aparece mais aquilo que aparecia em um certo momento, né? Isso passa a ser uma fase. E eu não vou fazer uma profecia, não, mas isso é um fato, né? Muitos de nós corremos esse risco e alguns de nós vão cair nesse risco.
E depois, quando chegar lá com os seus 50 anos, aquela fase foi uma fase muito boa da minha vida. Foi uma fase. E é isso que acontece. Nós temos visto isso, né? Jovens que estão todos entusiasmados e aí entram para a faculdade, vira ateu. E se preocupam simplesmente com a carreira acadêmica. Muitos, não são poucos, não. Vêm com entusiasmo, descobrem de repente alguma coisa, é aquilo que eu falava ontem. Muitas vezes as decisões são feitas somente na emoção e não na radicalidade das convicções. E aí, quando entram para esse mundo, gente, o mundo é bom. Acaba não, mundão, é tão bom, não é? O mundo é bom. Quem disse? Não estou falando um mundo degenerado, né? Estou falando o mundo é bom. E aí cai no mundão, esquece, é sobre isso que Jesus está falando. O Papa Francisco, ao falar da vida mundana, ele fala de 3 coisas que marcam essa vida mundana, 3 coisas atuais que marcam essa vida mundana. Essa vida mundana nesse sentido, a vida do mundo, não estou falando da vida desvairada, a vida imoral, não, que faz parte da vida mundana, mas não é sobre isso o acento. Ele primeiro fala que a vida mundana é uma vida subjetivista, ou seja, que tem a si mesmo como referência, a autorreferência que ele diz, né? O que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, e isso acaba gerando relativismo, porque se eu passo a ser o centro, se eu passo a ser a referência, então as coisas têm que se ajustar ao que eu penso, ao que eu sinto e à referência que eu sou. E nós vemos isso hoje, como é que se multiplicam as manias, os ensinos a respeito de si mesmo, né, da sua própria capacidade, de você se auto-inventar, de você se auto-gerir, de você ser o Deus de você. E nós vemos isso o tempo inteiro. A propaganda da televisão, o tempo inteiro. O ser humano é aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer, aquilo que ele decide, ele é autocentrado. Isso é vida mundana. E o Papa denuncia isso. A outra coisa que o Papa fala que é vida mundana, que se manifesta na vida de hoje, é o que ele chamou de neopelagianismo. O Pelágio foi um herege lá do começo da história da Igreja, que falava que tudo é conseguido pelo próprio esforço. Você consegue tudo pelo próprio esforço, inclusive a santidade, e dispensando a graça, a ação de Deus. E o homem, hoje em dia, ele cai também nesse neopelagianismo, por causa do avanço da tecnologia, o crescimento das ciências humanas. O homem vai dispensando Deus e cada vez vai construindo mais um mundo à sua feição, um mundo a partir do seu próprio esforço, sem se referir a Deus. Isso por causa desse avanço tecnológico de hoje. Gente, o avanço tecnológico é uma coisa impressionante e tem um impacto muito grande na nossa vida. Antigamente, quando você queria saber alguma coisa, você estudava. Hoje em dia, você clica Google, bota o que você quer lá, já vem pronto. Antigamente, hoje a tecnologia é isso aí, né? Primeiro você tinha que comprar uma enciclopédia Barça, 26 volumes. Aí você tinha que ler, anotar. Hoje em dia você manda um trabalho de escola, imprime, está pronto. Você nem lê. Então, o homem acaba achando que é seu próprio esforço. Ele já está centrado nele mesmo. Agora, com todas as tecnologias, com todas as possibilidades, com as fronteiras já, inclusive na medicina, o avanço na medicina, aquilo que era incurável alguns anos atrás, hoje em dia já é tratável. Os impactos, por exemplo, o impacto do HIV, quando chegou, foi um impacto, uma coisa terrível, né? Então todo mundo tinha medo até de fazer xixi em banheiro público para não ficar infectado. Hoje em dia já, né,
Hoje em dia já existe tratamentos, coquetéis, e a coisa já, por causa do avanço da medicina. Então, esse avanço todo, esse crescimento do homem, do seu conhecimento sobre as coisas, tem gerado, juntamente com o subjetivismo, tem gerado um homem independente de Deus, um homem independente somente de si, do seu próprio esforço, dispensando completamente Deus. E o homem hoje em dia vive o executivo, o cara que tem a sua carreira feita e que constrói o self-man e vai embora. Então, e vai vivendo uma vida mundana. Não estou falando de vida imoral, não, moral social. Mas vai vivendo a vida mundana. E uma terceira coisa que o Papa fala que atinge a humanidade hoje e que é a vida mundana é o lazer. Como o homem hoje em dia preocupa com o lazer, no sentido de aproveitar a vida, né? No Brasil, o ideal do ser humano, do trabalhador, é a aposentadoria. O negócio é a aposentadoria. Agora vai ter a reforma da Previdência Social, tem muita gente preocupada em perder o benefício. Qual que é o benefício? Ganhar sem trabalhar. Esse é o benefício. E quanto mais cedo aposentar, melhor. Ou seja, o ideal é a ociosidade, não é a produtividade. Não é produzir, é ficar ocioso. Que é o ideal da filosofia grega, né? Quanto mais vagabundo você for, mais cidadão você é. Então, está mais ou menos isso, né? Não estou falando que aposentado é vagabundo, não, porque eu sou aposentado. Não vou cair nessa do Fernando Henrique Cardoso, que alguns anos atrás falou isso, né? Depois tendo ele 2 aposentadorias. Então, mas é o lazer, né? E o lazer acaba ocupando um espaço enorme de nossa vida. Nós nos esforçamos para sobrar um tempo para fazer o quê? Para descansar. Aí você descansa, fica cansado de descansar, você tem que descansar do descanso que você se cansou. Né? Viaja para descansar e volta cansado da viagem. O que você vai fazer? Vou descansar. Mas você não acabou de viajar para descansar, mas fiquei cansado da viagem. Agora eu preciso descansar da viagem que eu saí para descansar. É o lazer, o descanso, né? Que é o ideal. Você vê a quantidade de sites hoje em dia que existe, que promove pacotes de turismo, de hotéis. Qual que é... Gente, aí não, vamos na missa cedo, porque aí já sobra o domingo para lazer. Né? Aliás, já escutamos isso algumas vezes, né? Não, vai na missa logo, já fica desobrigado, assim você pode... Não fala assim, depois que você foi à missa, aí você vai trabalhar na missão, você vai... Não, você vai para o lazer. O ideal é um pacote de carvão, uma picanha, uma caixa de cerveja gelada, pronto, o domingo está feito. É um lazer. Não são coisas erradas. O crescimento tecnológico, o avanço, não é coisa errada. O amor a si mesmo, a busca da sua própria realização não é errado. O lazer, o descanso, não é errado, mas isso não é a vida. Isso não é a vida. Isso é a vida natural, é a vida mundana. E essas práticas todas acabam gerando uma religião vazia, um sentido de vida que não satisfaz, e aí aparecem essas doenças todas que nós temos hoje no mundo moderno, que são as doenças modernas, a depressão, o síndrome de pânico, e isso acaba gerando o que nós estamos assistindo, o aumento do consumo de drogas, sejam elas legais ou não. Lá em Itajubá tem aquele barzinho chamado Cinco Estrelas, o Five Star, lá na esquina da praça. Eu fico impressionado de ver a quantidade de adolescentes e jovens que perdem dias sentados ali tomando cerveja para vender ingresso de shows que não levam a nada. Completamente. Perde o tempo. Porque aí o resultado, aumento de suicídio, o uso de drogas, a violência, uma vida vazia.
Porque o mundo, embora seja importante, porque nós vivemos no mundo, nós somos do mundo, vivemos no mundo, o Senhor nos enviou para o mundo, nós não podemos viver como o mundo, nesse mundo natural, né? Nós temos uma vida sobrenatural que nós devemos dar conta. Na carta de São João, na primeira carta de São João, tem um texto que eu queria tomar com vocês. Primeira carta de João, no capítulo 2. A partir do versículo 15. Primeira João 2,15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, o que o Papa fala dos três sinais da vida mundana, é uma leitura atualizada dessas concupiscências que São João fala. Não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. São João está falando aqui que é uma questão fundamental na nossa vida, a questão do amor. A questão do amor. O que eu amo? Amor no sentido de decisão, daquilo que eu decido para a minha vida, aquilo que dá sentido à minha vida, aquilo pelo qual eu decido, aquilo que me importa. Isso é o amor. E mais, que tipo de amor eu tenho? Isso é o que importa. Porque há uma diferença entre a vida mundana e a vida santa. E a diferença entre a vida mundana e a vida santa é o amor. O amor com que nós amamos. Não, o homem não vive sem amar. O amor ele é essencial, fundamental para que o homem viva. Mas o amor pode ser amor ao mundo, e ele vive do amor ao mundo, ou pode ser o amor a Deus, e ele vive do amor a Deus. A questão é que amor nós vamos escolher. E sendo um amor uma decisão, e que implica uma atitude, e gestos, atos, ações, o amor que você ama, o mundo vai implicar em gestos, atos, adesões, decisões em relação a esse amor. O amor que você ama a Deus vai exigir de você gestos, atos, decisões, ações que reflitam e mostrem esse amor. E exato, a nossa vida é isso. A nossa vida é o quê? Não sendo aqui determinista ou cair nessas filosofias contemporâneas, a nossa vida é uma sucessão de decisões e atos. Hoje de manhã você já começou a decidir sua vida, você resolveu sair da cama. Também naquele frio, naquela coisa, você tinha que sair mesmo, porque senão você decidiu sair da cama. Você decidiu fazer alguma coisa. A sua vida foi, até agora, foi feito um monte de atos que você decidiu. E isso é decidido anteriormente pelo amor que eu tenho. Se eu tenho um amor pelo mundo, meus atos, minha vida, minhas decisões serão nesse sentido. Aí tem um atleta, por exemplo, né, que tem uma dedicação enorme pela sua carreira. Ele é capaz de fazer sacrifícios, de fazer jejum, de fazer vigílias, de se submeter a tratos, a treinamentos, a um esforço para poder ganhar uma medalha. Porque o amor dele é o amor ao atletismo. E ele não mede esforços para realizar aquela tarefa.
Aí aparece aí nos jornais o sacrifício de fulano de tal, que saiu da pobreza e que acabou sendo um grande corredor de 100 metros, etc. Ele se esforçou porque ele ama o atletismo. Mas nós também temos esse mesmo empenho quando nós falamos amamos a Deus, que dá sentido à nossa vida. Então, é uma questão de amar a Deus ou amar o mundo. A nossa vida vai decidir sobre isso. Os nossos atos, nossas decisões são decididas assim. Por isso nós precisamos saber o que é o amor. No Velho Testamento, e essa é uma coisa que me preocupou e me preocupa de vez em quando. No Velho Testamento, por uma questão de dureza de corações, porque nós conhecemos a pedagogia de Deus. Deus não revelou a sua vontade de uma maneira total, imediatamente ao ser humano, porque ele não seria capaz de suportar. Havia necessidade de uma acomodação do conhecimento de Deus para que a plenitude da revelação viesse a acontecer em Jesus Cristo. Porque se Deus se apresentasse a Abraão e falasse assim, olha, é assim, 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 assado, o Abraão fala assim, não reconheço. Então, o primeiro passo é um só Deus. O segundo passo é esse Deus tem uma aliança a ser realizada com o homem. Essa aliança se realiza na obediência da lei. E aí vai até chegar ao amor. E a plena revelação de Deus é a revelação do amor. Deus é amor, vai dizer São João. Então, é um processo de revelação pedagógica para que o homem possa chegar à plenitude do conhecimento de Deus e viver a partir desse conhecimento que é o amor. Isso é um processo pedagógico. Então, no Velho Testamento, no começo da história da revelação do amor e o amor como nossa própria vida, o amor era baseado em nós mesmos. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Por que Deus nos deu esse critério de amar como a nós mesmos? Porque nós somos os mais próximos de nós. Vocês já perceberam isso? Que tem duas pessoas que estão sempre aonde você está. Você e Deus. Porque aonde você está, você está. Você não consegue fugir de você mesmo. Nas boas situações e nas más situações. Portanto, a referência inicial do nosso amor é a nós mesmos. Porque nós não queremos o mal para nós. Se você quer o mal para você mesmo, você está doente. Se você procura a sua própria destruição, é um problema psiquiátrico. Porque você não quer o mal para você mesmo. Então, a primeira referência do amor é amor a nós mesmos. E nós temos que fazer uma mudança, um êxodo, uma transferência, uma saída de um amor para outro amor. O amor a nós mesmos para o amor a Deus em primeiro lugar. Então, mas a referência primeira é a nós mesmos. E isso acabou gerando no correr da história da humanidade, quando não se aceita a revelação de Jesus Cristo, gera um amor excessivo a nós mesmos que se assemelha ao amor mundano, porque os interesses passam a ser os meus interesses é que contam. E aí o próprio amor a Deus é submetido a esse critério do amor a mim mesmo. Eu quero que Deus satisfaça as minhas necessidades, que eu julgo serem necessidades. Então Deus acaba sendo submetido ao meu próprio amor, ao meu critério de amor. E aí, se Deus não faz aquilo que eu peço que Ele faça, eu dispenso Deus. Eu fico com raiva de Deus. Eu não... rezei, mas Deus não fez o que eu pedi. Então, Deus não me ama. Deus não me ama porque eu não fiz o que eu pedi. Porque eu quero algo para mim. Então, essa ideia de amar como nós amamos a nós mesmos, se ela não for aprofundada, se ela não for transformada, se ela não for convertida, ela vai acabar gerando um amor mundano.
um amor a nós mesmos, um amor absoluto a nós mesmos, e todas as coisas têm que ser submetidas a esse amor. Quando, na realidade, tudo tem que ser submetido ao amor de Deus. É aquela velha história do casamento, né? Por que você casa? Eu caso para ser feliz, vai ser infeliz. Se você casa para ser feliz, você está instrumentalizando o outro. E isso acaba gerando essas relações que a gente vê por aí de vez em quando, né? O ciúme exagerado, a melosidade no amor. Gente, eu não aguento, eu sou benzinho, nossa Senhora. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Aí não pode, se chega alguém, eu tenho que ser feliz. Aí gera essas coisas tudo que a gente vê por aí, que não dura muito tempo não, viu, gente? Não dura muito tempo não. A questão é, você não pode ser o critério, inclusive, do amor. O critério do amor é o outro, sempre é o outro. Sempre é o outro. E a Sagrada Escritura nos revela isso. A Sagrada Escritura vai nos revelar que o amor verdadeiro que Deus nos revela, que é o amor verdadeiro, é o amor que não tem a nós mesmos como centro, mas o outro como centro. Porque o amor é para o outro, não é para nós. Ora, se o amor nos destina para o outro, o primeiro outro que o amor deve nos destinar é Deus. Porque Deus é o absolutamente o outro, o totalmente o outro. Portanto, o amor a Deus, em primeiro lugar, é a nossa destinação a Deus, a fazer a vontade de Deus e não a minha, para que Ele, Deus, seja amado. E não eu seja amado, Ele, Deus, seja amado. E essa relação fundamental do amor que eu tenho para Deus vai se refletir no amor para os outros, e não para mim. E foi isso que Deus fez. Porque Deus é amor, Deus é para nós. Deus não se volta para si, Deus se volta para nós, que somos objetos do seu amor. Deus nos ama, ou seja, Ele se volta para nós, Ele volta a sua face para nós, Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá a sua presença, Ele nos chama para viver a intimidade com Ele, Ele nos chama para viver a sua própria vida, porque Ele é para nós. E nós, se amamos e amamos a Deus, nós temos que ser para Deus. Então, a nossa vida tem que ser para Deus, porque nós amamos a Deus e não a nós mesmos. E é isso que a Bíblia nos revela. Nós devemos amar a Deus com o amor com que Ele nos ama. E esse amor com que Ele nos ama deve ser o amor que nós amamos as coisas e os outros. Porque se nós amarmos como nós amamos a nós mesmos, nós ficaremos retidos, ficaremos limitados aos nossos desejos e necessidades. Isso não é amor. Isso não é amor. Acontece que não se aceitou essa evolução. O homem, porque se acostumou a amar a si mesmo, não quis amar como Deus ama. E aí vive a vida mundana, que é diferente da vida santa. Enquanto a vida santa é a vida voltada para o amor a Deus. É amar a Deus como Ele nos ama. Porque essa é a referência, o amor dEle. E Ele revela plenamente esse amor que Ele nos ama em Jesus Cristo, que veio para nós. Não veio para si, veio para nós. E porque Ele veio para nós, Ele morre, suporta os pecados humanos, e morrendo e ressuscitando, Ele derrama sobre nós o seu amor para que nós possamos amar com o seu amor, que é um amor para o outro, inicialmente e principalmente para Deus, que é o outro absoluto. Santo Agostinho vai falar que nós não amamos com o amor. Ou seja, nós amamos com o nosso egoísmo, não amamos com amor. E por isso nós buscamos outros amores de Santo Agostinho. E esses outros amores são os amores do mundo. Porque o amor é um só, é o amor que Deus tem por nós, porque Ele é amor. E esse amor que Ele tem por nós é o amor por nós, não é por Ele mesmo.
Portanto, o amor que nós devemos ter é pelo outro e não por nós mesmos. Isso é uma revolução. Porque nós vemos um mundo moderno, a psicologia diz que nós temos o direito de sermos felizes. E submetemos tudo a esse conceito. Eu tenho direito de ser feliz, então tudo tem que ser submetido a isso, é o amor a nós mesmos. Cristo propõe outra forma de ser feliz, amar o outro, servir o outro. O mundo nos propõe a realização de nós mesmos, o nosso próprio esforço, pisando sobre as pessoas se necessário, mesmo numa atitude politicamente correta. Jesus Cristo fala o contrário, que esse amor não é o amor a nós mesmos, esse amor é o amor ao outro, então é um amor de doação, um amor de perdão, um amor de serviço, um amor ao outro. Vai mudando, vai mudando. O amor ao outro em Jesus Cristo é o princípio de realização de todos nós. A realização nossa está em amar. E se amar é amar o outro, a nossa realização como pessoa está em amar o outro e não a nós mesmos. Isso não destrói a nossa personalidade, isso não destrói o que nós somos. Muito pelo contrário, isso nos constrói, porque a nossa identidade é a identidade de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus é amor, a nossa identidade é amar. E amar o outro. Inicialmente, o outro que é Deus. E o outro que somos nós. E nisso está o princípio fundamental de nossa realização. O homem, quando não ama, porque a sua identidade é amar, o homem é frustrado, infeliz, desgraçado. Agora, por isso nós temos que conhecer o verdadeiro amor e amar com esse verdadeiro amor. Por isso que a felicidade, a realização, só pode acontecer quando nós amamos a Deus e, por consequência, amamos o outro com o amor com que Ele nos ama. E esse amor com que Ele nos ama é revelado em Jesus Cristo. Revelado em Jesus Cristo. E como Jesus Cristo revela esse amor que Deus tem por nós? Pela total doação de si. Não reservou nada para si. Ele morre na cruz, doando-se totalmente por nós. Por isso não existe amor sem cruz. Porque o amor é doação de si ao outro. E essa doação se espelha, se manifesta e se revela de maneira plena em Jesus Cristo na cruz. Lá em Barbacena, numa casa de retiro, em São Antônio Carlos, tem uma capela linda, dos verbitas, mas muito bonita. E tem um crucifixo, para mim é o crucifixo mais bonito que eu já vi. Um tamanho natural, tem um pouco maior, do Cristo na cruz, vestido de rei, em trajes talares, mas com coroas e chagas, e escrito assim: assim Deus amou o mundo. Assim Deus amou o mundo. Isso nós encontramos no Evangelho. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Deu o seu Filho. Doou. Deu. E é isso mesmo. Assim que Deus nos amou. E é assim que nós devemos amar uns aos outros. Amar a Deus e devemos amar uns aos outros. Dando de nós mesmos. A doação de si. A mentalidade mundana fala que não. A mentalidade mundana fala dos nossos direitos. Dos nossos espaços, de nossa liberdade, dos meus projetos. E os projetos que nós temos muitas vezes não levam em consideração o outro, levam em consideração somente a minha realização. O que eu quero e não o que o outro precisa. Infelizmente, a mentalidade mundana penetrou até a igreja, e isso é comum entre aqueles que se dizem crentes. O projeto pessoal, a realização pessoal, o amor a si, de maneira absoluta.
E aí criamos um cristianismo sem cruz, sem doação. O Padre Raniero Cantalamessa fala que esse é o mal da modernidade, retiraram a cruz do cristianismo. Porque retiraram o amor do cristianismo. Então, amar implica entregar a nossa vida a Deus e àqueles que Deus ama. Porque nós agradaremos a Deus com o nosso amor na medida que nós amarmos aqueles que Deus ama. E quem é que Deus ama? A todos nós. Portanto, nossa vocação, o nosso destino é o outro e não a nós mesmos. E isso exige de nós um esforço de abertura à graça, de aceitar a palavra de Deus. E a própria Escritura nos explica como é que é esse amor ao outro. São Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala como é que é o amor. E todas as características que ele dá ao amor, ele dá em relação ao outro e não em relação a si mesmo. Não é isso? Vamos ver lá. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Que é um texto tão bonito. De vez em quando a gente vai em casamento, e aí eles escolhem como leitura de casamento Coríntios 13. Eu falei assim, meu Deus do céu. Ô, mentirada danada, né? A partir do versículo 4. Veja que é sempre em relação ao outro, sempre. Né? O amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, nada faz de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Quem faz assim de maneira perfeita é Deus. E nós devemos fazer assim também. E essa aqui é a nossa realização. A realização de nossa vocação. Porque a vida em amor é a vida de santidade. E ser santo é amar. Se nós não amarmos, nós não seremos santos. E o amor nos foi revelado por Deus em Jesus Cristo, é para o outro, é destinar a nossa vida para o outro, é decidir pelo bem do outro. Então, o amor é paciente, ele é bondoso, não é invejoso, não é presunçoso, não se enche de orgulho. São todas coisas, decisões, atitudes em relação a Deus em primeiro lugar e ao outro, aqueles que Deus ama. Esse amor produz a vida que Deus quer em nós, que é o oposto da vida mundana. Então, o que fazer? Né? Já que nós estamos no mundo, temos a vida mundana, que faz parte da nossa vida, e que nós não podemos abandonar, porque nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar a própria vida, você tem que pagar contas, se vocês não têm que pagar conta ainda, vocês vão chegar a esse ponto. Porque, por enquanto, muitos estão, né, na árvore da Previdência Social, né, que chama pai, mãe, etc. e tal, né? Outros não, outros já têm a sua obrigação de ganhar a vida, de estar inserido no mundo. Então, como fazer com essa nossa vida para que ela tenha um sentido de amor, um sentido de humanidade? Eu me lembrei de um texto muito interessante, que está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Que é um texto muito interessante. No versículo 38. Segundo Reis é lá no Velho Testamento, viu, gente?
São dos livros históricos, viu? Por favor. Pronto? Segundo Reis 4, 38. Eliseu voltou a Gilgal, havia fome na região. Os discípulos dos profetas estavam sentados em sua presença e ele disse a seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os discípulos dos profetas. Um deles foi ao campo para colher ervas e encontrou algo parecido com uma videira silvestre. Colheu as frutas selvagens, encheu seu manto, voltou, picou-as na panela da sopa, sem saber o que era. Deram a comer aos companheiros. Provando o cozido, gritaram, dizendo: homem de Deus, a morte está na panela. E não puderam comer. Eliseu disse, trazei farinha. Ele jogou a farinha na panela e disse, servir ao povo para que coma, e não havia mais veneno algum na panela. Eu estava lendo sobre a questão do amor uns tempos atrás, e o autor citava esse texto, falando exatamente isso, né? Nós estamos acostumados a comer, ou nos é oferecido uma comida de veneno, uma comida que não tem vida, que não produz vida, que é a vida cotidiana, que é a vida mundana. Mas nós precisamos de viver e precisamos desse alimento. Então, o que fazer? O autor dizia, nós temos de jogar uma farinha purificadora sobre essa comida para dar um novo sentido a essa comida. É necessário ressignificar a nossa vida. É necessário dar um sentido novo às coisas que nós fazemos. E o que é que vai dar sentido novo ao que nós fazemos? O amor. O amor é essa farinha santa. O amor verdadeiro. Não o amor a nós mesmos. O amor verdadeiro. Então, se eu estudo, e não estudo para mim, estudo para o outro, por amor, esse estudo tem um sentido de santidade. Se eu trabalho, e não trabalho para mim, não trabalho para ajuntar riqueza, mas trabalho para o outro, para que o outro seja promovido por amor, esse meu trabalho tem um novo sentido, o sentido de eternidade. Vocês estão entendendo? Nós não precisamos deixar de fazer as boas coisas que nós fazemos no mundo, mas nós temos que ressignificar as coisas boas que fazemos no mundo para que elas sejam sinais de santidade. Eu não preciso abandonar o lazer, abandonar o estar com os amigos, tomar uma cerveja de vez em quando. O Palmeiras perdeu ontem de 2-0 para o Ceará. Ótimo, né? Excelente. Hoje vai ser a vez do Corinthians perder do Flamengo. Gente, hoje é o jogo que eu gostaria que os dois perdessem. Esse é meu sonho de consumo. Mas veja, você não precisa abandonar o lazer, o estar com os amigos, o seu churrasco de fim de semana como pode, quando você pode. Você não precisa abandonar isso, mas você tem que ressignificar isso, colocar amor nisso, ser para o bem do outro, para que o outro seja feliz, para que ele tenha uma oportunidade de relacionamento, você ressignificar essa atitude no amor, aquilo deixa de ser simplesmente um lazer e passa a ser um sinal de santidade. Você não precisa deixar de procurar as suas coisas, a sua realização, mas se você fizer isso por amor a Deus, porque Deus deseja isso para você e tempera essa sua vida com amor, isso passa a ser sinal de santidade. O que nós devemos fazer é ressignificar a nossa vida no amor. E isso faz a nossa vida cotidiana uma vida santa. Gente, isso é fundamental para nós, porque nós achamos que viver para Deus é viver fora do mundo. Que ser santo é não fazer as coisas que todos os homens fazem, as boas coisas que os homens fazem.
Que ser santo é viver dentro de uma redoma. Que ser santo é ser triste. Não. Nós somos chamados a viver a santidade na humanidade de hoje, com essas tecnologias todas, com esses avanços de conhecimento, com essas possibilidades amplas que nós temos de viver uma vida mais plena, mais saudável, mas tudo isso que nos é oferecido só terá sentido de santidade se for por amor. E o amor é o amor de Deus, que é o amor para o outro. Um amor exclusivo para o outro, um amor que vai até o fim, um amor que entrega a sua vida, um amor que tudo perdoa, um amor que tem paciência, um amor que é um amor verdadeiro. Você pode falar que isso seria muito difícil, eu concordo que isso é muito difícil. Você ressignificar a sua vida inteira por amor, colocar o verdadeiro amor em tudo aquilo que fazemos e colocar amor como uma grande motivação de nossa vida. O verdadeiro amor, que é o amor de Deus, e não o nosso amor por nós mesmos, mas o amor que Deus tem por nós. Esse é o amor verdadeiro. Colocar esse amor verdadeiro em todas as coisas, você pode achar que é muito difícil, eu falo para você que não é muito difícil. Nós não o fazemos porque nós não sabemos ou não queremos, porque esse amor que Deus tem por nós, que é o amor que nós devemos ter por todos e fazer a nossa vida fundamentada nele, esse amor que é o próprio Deus habita em nosso coração. São Paulo fala na sua carta aos Romanos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, o Espírito Santo que nos é dado, que é o amor de Deus, nos possibilita fazer tudo pelo amor de Deus. Com o amor de Deus. Não só pelo amor de Deus, mas com o amor de Deus. O Espírito Santo que nos é dado nos possibilita ressignificar toda a nossa vida no amor, tornando a nossa vida mundana numa vida santa. A santidade não nos tira do mundo. A santidade não nos tira do mundo. Muito pelo contrário, significa a vida no mundo em Deus. O que aconteceu com essa semente que caiu na terra cheia de espinhos foi que o amor de Deus foi sobrepujado pelo amor ao mundo. Aquilo que começou acabou desaparecendo porque o amor ao mundo foi maior do que o amor de Deus. É esse o cuidado que nós devemos ter. Que o amor ao mundo, que é amor às coisas boas também, não seja maior do que o amor a Deus. O amor de Deus que está em nosso coração. E quero adiantar para vocês, nós só seremos felizes se nós vivermos essa vida, a vida de amor. Só seremos realizados se nós vivermos essa vida de amor. E mais, essa realização plena do homem não se dá somente aqui nesse mundo. Começa aqui nesse mundo e se prolonga pela eternidade. Então, a vida em amor, a vida no amor, antecipa para nós a nossa vida eterna no céu. Se você quer estar no céu, Deus tem uma maneira de você começar a experimentar o céu para você desejar o céu, viver em amor essa vida. Aí isso já nos antecipa um pouco o que viveremos no céu. Esse é o convite que Deus nos faz ao lançar a sua semente em nosso coração. Feche seus olhos, vamos rezar um pouco. Vamos pedir ao Senhor Deus que nos dê a compreensão, mais do que a compreensão, que nos dê a experiência desse amor que é a razão, a causa, o significado do nosso viver. E esse amor é o Espírito Santo que está em nosso coração. Mais uma vez, como nós fizemos pela manhã, vamos pedir o Espírito Santo. Vamos pedir que o Espírito Santo venha, encha o nosso coração, ressignifique a nossa vida, dê um sentido de eternidade, dê um sentido de amor verdadeiro. Nós te pedimos, Senhor, te clamamos, Senhor. Bendito
seja o teu santo nome.